Graça e paz. Eu vou dizer o título do meu sermão, né? Antigamente era chamado de sermão, né? Mas o diabo gosta de queimar as palavras, né? Hoje já não se chama mais sermão, mas eu ainda gosto de chamar de sermão, porque sermão se tornou uma coisa antipática, né? Mas é sermão mesmo, né? O título do meu sermão é O Mundo Invisível. Parece nome de filme da Disney, né? Mas eu acho da maior importância, é isso que eu vou falar hoje. O mundo invisível. Existe um mundo invisível, ainda mais em redor de nós. E se nós não levarmos em consideração esse mundo invisível, nós não compreenderemos as coisas que estão acontecendo em redor de nós, na nossa nação e no mundo. Só que esse mundo invisível nos é revelado na Escritura. Para a gente entender isso, eu percebo que para a gente entender bem as coisas que estão acontecendo, nós precisamos ter uma visão panorâmica de toda a Bíblia. Porque às vezes se a gente ficar só num texto, você vê só um ponto aqui, né, e não vai entender o contexto todo. Então vamos lá, eu vou começar assim. Gênesis capítulo 3. Acho que eu ainda não estou curado dessa gripe não, ó. Está mal curado, eu vou ter que começar a tomar mais remédio, né? Irmão, Gênesis capítulo 3, Deus vai dar uma sentença sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente, os protagonistas da queda, né? Então eu vou ler só essa parte aqui da serpente. Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Isso aqui, irmão, Deus falou com o animal chamado serpente. Só que no verso 15, Deus vai falar agora, o que Deus vai falar no verso 15, Ele não vai falar com a serpente, Ele vai falar com o espírito que estava incorporado na serpente, né? Então não é com a serpente que Ele vai falar agora, Ele vai falar com esse espírito, né, que estava incorporado na serpente. Então veja só, verso 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmão, Satanás ouviu isso aqui, ó. Tudo que vai acontecer daqui para frente tem a ver com essa promessa de Deus, né? Satanás estava ouvindo muito bem o que Deus falou, e Satanás sabia que Deus estava falando com ele, e ele sabia que essa semente da mulher que Deus enviaria iria ferir a cabeça dele. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o significado é que essa semente da mulher, ela iria pisar na cabeça da serpente, esmagar. É claro que se você pisar descalço na cabeça de uma serpente, você pode até matar a serpente, mas é possível que você vai ter o seu calcanhar ferido, né? Satanás ouviu essa promessa de Deus, e a partir daí tudo que ele fez foi
tentando impedir a vinda dessa semente, o descendente da mulher. Agora vamos lá para o final, para o Apocalipse capítulo... No livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Aí você vê, eu li no primeiro livro da Bíblia, agora eu vou ler no último livro, capítulo 12 de Apocalipse. Verso 9. Diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ainda Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. O mundo invisível, existe um mundo invisível. Só que a Bíblia, ela tira o véu e mostra para nós esse mundo invisível. E aí eu quero mostrar para os irmãos o seguinte: quando Satanás ouviu aquela promessa de Deus, Gênesis 3,15, é chamado, na teologia é chamado de proto-evangelho, ou seja, a primeira vez que o evangelho é anunciado, né? E aí Satanás entendeu que Deus enviaria a semente da mulher para esmagar a cabeça dele. Claro que Deus usou uma linguagem figurada aqui, eu acredito, né? Mas Satanás entendeu, e a partir dali, tudo que ele fez foi para tentar impedir a vinda desse descendente da mulher, a semente da mulher. Eu creio que a palavra é libertador, né? Eu sempre digo que Jesus tem um título de Salvador, mas eu acredito que o título mais correto é libertador. Então Satanás sabia que Deus enviaria um dia um libertador para consertar aquilo que Satanás fez, incorporado na serpente lá no Jardim do Éden, com toda a humanidade, né? De alguma maneira, irmão, Satanás sabia que essa semente da mulher seria um homem, não seria uma mulher. A questão toda é essa, né? Ele sabia que o Messias não seria uma mulher, seria um homem. Ele sabia disso. E aí, tudo o que acontece entre Gênesis capítulo 3 e o Apocalipse, a final de Apocalipse, está dentro dessa visão, dentro desse contexto. Só que o reino de Satanás é um reino invisível a priori, né? E nós não vemos, pelo menos nós não vemos plenamente revelado, mas nós podemos observar a manifestação, a sua atuação. Se nós levarmos em conta essa questão, olha, o mundo invisível. Desde então, tudo que Satanás fez e faz e fará, pelo menos até a vinda do Messias, era no sentido de impedir a vinda do libertador. Aliás, Isaías fala claramente assim: eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então Satanás sabia que seria um menino, embora Isaías veio muito tempo depois, né? É claro que por Isaías 7,14 diz também assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Depois Mateus vai dizer que Emanuel significa Deus conosco. Mas aí, irmãos, eu quero mostrar aqui um cenário que é muito parecido com o cenário de hoje, que nós estamos vendo no Brasil e no mundo, e mostrar que a figura de Satanás não aparece, mas eu vou mostrar para os irmãos que ele está no contexto todo, de maneira invisível, usando os governantes do mundo, usando as circunstâncias, para tentar impedir a vinda do libertador. Naquele contexto ali, ele está tentando impedir
que esse menino nasça, que o libertador nasça. E aí é Êxodo capítulo 1. Veja Êxodo capítulo 1. Eu vou saltar dos versículos de 1 a... Eu vou ler a partir do verso 7. Olha só, irmãos. Primeiro eu quero dizer para os irmãos o seguinte: Satanás, ele está aqui nesse contexto aqui. Só que há um mundo invisível. Literalmente ele não aparece, mas vou mostrar onde é que ele aparece aqui, onde é que ele está agindo aqui. E a gente tem que ter muito cuidado, porque Satanás tem mais poder do que a gente pensa, Ele controla mais gente do que a gente pensa. E tudo que está acontecendo hoje no Brasil, ele está por trás, manipulando os cordéis. E tudo que tem demais, tudo que está acontecendo no mundo hoje, ele está por trás, de maneira invisível, manipulando os cordéis. Mas vamos ver aqui. Eu quero mostrar aos irmãos que aqui nesse texto, eu vou ler de Êxodo capítulo 1, existe aqui três pessoas, três figuras de autoridade que estão aqui atuando. Eu vou dizer o nível de cada uma. Em primeiro lugar, a figura de autoridade que aparece aqui é o rei do Egito. Vamos ver aqui, Êxodo 1:8, diz aí, ó. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Então, veja só, nós conhecemos o rei do Egito como Faraó, né? O título dele é Faraó, só que aqui fala rei. Então, ele é o rei do Egito, o Faraó é o rei do Egito. É a primeira figura de autoridade, e eu digo para vocês, é uma autoridade humana, ele é um ser humano, só que ele é a figura de autoridade. Ele tem a autoridade do governante. Se nós quisermos achar um paralelo para ele no mundo atual, o paralelo para o rei do Egito atual são os governantes das nações, hoje, né? Você pode escolher o governante do Brasil, da China, da Rússia, Estados Unidos, Coreia. Esses governantes do mundo são o equivalente deste rei do Egito. Então essa é a primeira figura de autoridade. A outra figura de autoridade aqui, que é a principal, que governa todo o cenário, que eu geralmente digo assim, Deus está no controle, né? Mas eu percebi que já tem muita gente falando aí, olha, para com esse negócio de Deus estar no controle, porque Deus está no controle, como assim? Nós que temos o controle, nós temos que fazer alguma coisa. Se nós não fizermos nada, não vai acontecer nada, a situação não vai mudar, então a gente precisa fazer alguma coisa. Deus não está no controle de coisa nenhuma, não. É verdade que nós precisamos fazer a nossa parte, é verdade. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Deus controla tudo. E aí, a figura de Deus vai aparecer aqui. A figura de Deus vai aparecer aqui nesse texto. Vamos ver aqui. Eu vou selar uma frase só. Êxodo 1:20, olha aí. Portanto, Deus fez bem às parteiras. Para não adiantar o argumento, eu vou ler só isso aí, ó, para mostrar como Deus está aqui no texto. Deus está acima de toda autoridade. A maior autoridade é Deus. Não existe nenhuma outra autoridade que não emane dele. Ou seja, todas as autoridades do universo, eu não gosto de universo que não tem na Bíblia, universo, né? No céu e na terra. Nos céus, é no plural, e na terra, estão debaixo da autoridade dele, e as demais autoridades derivam da autoridade dele. Todas as autoridades do universo, dos céus e da terra, elas são autoridades delegadas, receberam a delegação de Deus. Então Deus é a maior autoridade, ele está por cima, ele controla, ele coloca limites. Deus coloca limites no que está acontecendo no Brasil hoje. Deus coloca limite no que está acontecendo no mundo hoje. Mas nós não podemos deixar de reconhecer a maior autoridade de Deus aqui em cima, mas aqui embaixo tem um homem que é autoridade, no caso Faraó, o rei do Egito. Ele tem autoridade. E a autoridade de Faraó é legítima,
é deriva de Deus. Eu sei que muita gente hoje, né, principalmente o mundo, pensa assim, o povo antigo, eles eram ignorantes, e eles enganavam o povo dizendo que eles eram representantes de Deus, ou filhos de Deus. Mas não é verdade não. Toda a autoridade nos céus e na terra deriva do trono de Deus, se for autoridade legítima. O faraó era aí. Só, irmãos, que aqui tem outra autoridade que está entre faraó e Deus. E aí eu digo, o mundo invisível é isso aí, olha. Existe uma outra autoridade que está entre faraó e Deus, que ela não aparece no texto, mas nós temos que inferir, à luz do contexto toda a Bíblia, que ela está aqui, agindo. Ela está agindo de maneira invisível. Aí o que acontece? Temos que entender, para entender o Brasil de hoje, nós temos que entender que entre os nossos governantes humanos, terrenos, que estão investidos de autoridade, Deus está acima de todos, colocando limites. Mas entre Deus e essa autoridade humana, existe uma outra autoridade, que é exatamente a autoridade de Satanás. Ele é um querubim, ele é um espírito, porque a gente pensa em anjo, ele é um espírito, só que é um espírito de grande autoridade. Jesus o chamou 3 vezes de príncipe deste mundo. A autoridade dele também é legítima, no sentido limitado, porque Jesus já limitou a autoridade dele, né? Agora, se nós não enxergarmos essa figura invisível, esse espírito que está atuando hoje no mundo, no Brasil, assim como ele estava atuando no Egito de maneira invisível, nós não vamos entender o que está acontecendo nem no Brasil, nem no mundo, nem na nossa vida. Mas vou mostrar para os irmãos aqui. Permanece aquela questão lá do Jardim do Éden. Qual é o propósito de Satanás? Impedir que o libertador que Deus prometeu, semente da mulher, descendente da mulher, nasça nesse mundo. E o que Satanás vai fazer aqui no Egito? Ele vai tentar impedir o nascimento do libertador. Ele não sabe tudo, né? Vocês observam que quando Deus fez aquela promessa lá de Gênesis 3,15, Satanás ficou observando Caim e Abel. Ele disse, rapaz, um desses dois aí é o Messias. E ele começou a observar que Abel era bom e Caim era mau. Aí ele disse assim, o Messias é Abel. Eu creio que Jesus disse claramente, quem matou Abel foi Satanás. Satanás matou Abel, só que ele usou Caim. Será que tem alguém hoje matando pessoas? Satanás está matando por meio de quem ele manipula, que ele controla. Aí quando chega aqui no Egito, eu li em algum livro sobre guerra espiritual, eu acho que foi no Rastro do Oculto, do Daniel Mastral, que ele diz assim, tem coisas que o mundo espiritual sabe, tipo assim, quando vai nascer um grande líder, ou um libertador, tem coisas que ele sabe. Eu acredito que há indício dentro da Bíblia para que isso mesmo. Satanás sabia que ali no Egito, naquela conjuntura, iria nascer um libertador. Aí eu não sei quais são os sinais que ele sabe. Tem os astros, astrologia, e tem tanta coisa, magia, né? Que ele sabe aonde iria nascer um libertador. E aí ele pensou assim, esse libertador é o Messias. O Abel não era o Messias, mas esse que vai nascer deve ser o Messias. Então eu vou fazer tudo para impedir que esse menino nasça. Ele sabia que seria um menino, não seria uma menina. Só que é o seguinte, irmão, Satanás tem capacidade para manipular a mente dos seres humanos, inclusive dos governantes do mundo. Isso tira a responsabilidade dos governantes? Não. Deus coloca a responsabilidade em cada um, seja usado pelo diabo ou não, mas Deus sempre responsabiliza o ser humano pelo que ele faz, pelas suas ações, embora Satanás esteja manipulando ele. Eu vou mostrar aqui, irmãos, uma coisa aqui, ó. Para impedir o nascimento do libertador aqui no Egito, que ele pensava que era o Messias, ele usou 3 recursos aqui, que eu vou mostrar para os irmãos. O primeiro recurso que ele usou
foi aflição, perseguição, tribulação. A palavra aflição que aparece aqui no texto, a palavra aparece aflição, né? Em Mateus 24, quando Jesus fala da grande tribulação, grande parte dos tradutores traduzem tribulação por aflição, aflição ou tribulação, né? É uma perseguição movida contra o povo de Deus aqui. Então, a primeira arma que Satanás iria usar lá no Egito para impedir o nascimento do libertador seria tribulação, perseguição, aflição. Vocês estão vendo alguma coisa acontecer no mundo hoje sobre tribulação, aflição? Aí eu vou mostrar aqui. Uma coisa era o que o faraó estava pensando, o rei do Egito estava pensando uma coisa, só que Satanás estava pensando outra. O rei do Egito, ele foi movido por motivos estratégicos, militares, nacionalistas. É o que ele estava pensando, só que ele não sabia que ele estava sendo manipulado por Satanás. Só que Satanás não estava pensando nada disso, ele estava pensando em impedir o nascimento do libertador. Então vamos lá aqui, Êxodo 1, verso 7. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. Assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Se o Egito fosse uma democracia, acho que o faraó dizia assim: rapaz, é muito eleitor. Cada judeu aí tem um título de eleitor, é uma multidão de eleitores. Eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar o voto dele. Só que lá não era democracia, né? A questão era outra. Aí vamos lá, verso 8. Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo a guerra, olha só, irmãos, o motivo que estava na mente do faraó, o motivo que estava na mente dele. E aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. O faraó estava pensando na questão estratégica de guerra, que os judeus poderiam se unir com os inimigos dele na guerra, ou os judeus poderiam sair da terra porque eles eram escravos no Egito, e eles perderiam toda essa mão de obra barata. Tem algum lugar hoje que tem mão de obra barata? O povo é escravo na terra hoje. Aqui no Egito, eles eram escravos, e o faraó não queria que eles saíssem da terra, mas eles estavam crescendo tanto que eles poderiam tentar se emancipar, né? Verso 11. E puseram sobre eles maiorais de tributos. Sabe o que é tributos? Imposto. Para os afligirem com as suas cargas. A palavra aflição aí. Porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, a palavra afligiam de novo aí. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Eu compararia aqui os filhos de Israel aqui no Brasil com os evangélicos, né? Há muito tempo que vem uma preocupação. Os evangélicos têm crescido muito, se multiplicado muito. Alguns dizem são 30 milhões, outros 40 milhões de evangélicos. Eu não quero saber da qualidade, mas são evangélicos. Você acha que tem algum inimigo se preocupando com o crescimento dos evangélicos? Olha, se os evangélicos continuarem a crescer, eles vão acabar nos dominando. É a situação aqui. Era o povo de Deus, estava crescendo. E o faraó, naturalmente, ele estava preocupado com isso. Será que tem alguém no Brasil preocupado com o crescimento dos evangélicos? Mas isso é o que estava na cabeça de Faraó. Não era o que Satanás estava pensando, porque o objetivo de Satanás era outro. O objetivo de Satanás era impedir o nascimento do libertador. Verso 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura escravidão. Aqui está servidão, eu prefiro ler escravidão. Em barro e em tijolos, além de todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza.
Então, aqui está, irmãos, olha só. A primeira estratégia de Satanás para tentar impedir o nascimento do libertador, Gênesis 3,15. Ele manipulou a mente do rei do Egito, que, preocupado com o crescimento dos judeus, dos hebreus, né, lá no Egito, ele estava pensando em coisa aqui meramente física, né? Guerra, é questão política interna aqui do Egito, né? Só que Satanás ele estava manipulando a mente do rei do Egito para pensar isso, mas o objetivo dele é outro, era impedir o nascimento do libertador. O que será que Satanás está pensando hoje, quando ele está manipulando no Brasil e no mundo, que os governantes estão pensando uma coisa, mas Satanás está pensando outra, e está apenas manipulando a mente dos governantes para atingir o seu propósito. Então aqui está a primeira estratégia que Satanás usou: opressão por meio de governantes, opressão, aflição, perseguição, tribulação por meio dos governantes. Eu tenho visto assim, algumas pessoas dizem assim: olha, povo brasileiro, esqueça o Congresso, esqueça os políticos, não virá o livramento por meio do Estado, nem por meio dos políticos, nem por meio dos governantes, é o povo que terá que se libertar. Não sei, eu tenho ouvido isso aí, mas estou olhando aqui para a Bíblia. Só que existe uma pessoa aqui em cima, que está manipulando com outro propósito, que nem o governante sabe, e o governante nem sabe que está sendo usado para o propósito desse espírito. É um príncipe, querubim, a autoridade dele. Então essa é uma estratégia, portanto não é por acaso. Só que é o seguinte: não podemos esquecer que acima de Satanás existe outra autoridade, que é Deus. Está aqui no texto, Deus está, aparece aqui no texto. Ele está controlando tudo. Ele está vendo o sofrimento do povo, dele, só que ele está deixando. Alguém já disse assim: olha, Deus está usando essa aflição do seu povo, preparando o coração deles para que eles pudessem sair do Egito. Se eles estivessem bem no Egito, se eles estivessem bem alimentados no Egito, como é que é, na zona de conforto lá no Egito, eles não queriam sair de lá. Mas Deus estava deixando a aflição, né, o sofrimento, para gerar no coração dos judeus o desejo de sair do Egito, senão eles não sairiam. Será que Deus, que está acima de tudo hoje aqui, está pensando a mesma coisa? Toda a aflição que o povo brasileiro, né, a igreja, não só no Brasil, no mundo todo, está sofrendo. Será que Deus está aqui por cima, aqui, ó? Deus tem um objetivo mais nobre e maior ainda. Não é o que Satanás... E Deus coloca limites, tanto em Satanás, como no rei do Egito, no faraó. Deus coloca limite. Então aí tem que ver, né? Aquelas pessoas que acham que crente não deve sofrer, não é verdade. Deus pode usar o sofrimento para atingir os seus propósitos para com o seu povo. Então, irmãos, primeira estratégia de Satanás é essa perseguição, tribulação que o povo enfrentou aí. Agora vem uma segunda estratégia que Satanás usou lá no Egito para tentar impedir o nascimento do Messias. Verso 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Purá. Eu quero comentar um pouco aí, irmãos, olha só, as parteiras, né? Só hoje eu fui entender que essas parteiras aqui, elas não eram egípcias, elas eram hebreias, ou judias, né? Porque aqui a tradução está assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Acredito eu que o correto é as parteiras hebreias, porque essas parteiras, elas eram hebreias, ou judias, era do povo de Israel. E aí diz assim, o rei, olha só, irmão, aparece o nome dessas duas parteiras, Sifrá e Puá. Eu fico me perguntando como é que o rei do Egito, o cara daquela autoridade que ele tinha, ele foi falar pessoalmente com essas duas parteiras
Só que ele não sabia que ele estava sendo manipulado por Satanás. Satanás estava aqui em cima, ó, manipulando a mente do rei do Egito. Olha só, verso 16: e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Irmãos, olha só, era para matar só menino, macho. As meninas, ele podia deixar viver. Eu sempre pensei assim, é porque as mulheres na guerra, elas não são tão letais quanto os homens, né? O rei do Egito podia estar pensando isso. Olha, vamos matar só os meninos, porque as mulheres, elas não vão poder lutar contra nós numa eventual guerra contra algum inimigo. As mulheres oferecerem menos perigo de se rebelar contra nós, né? Isso era o que o rei do Egito podia estar pensando, só que Satanás está pensando é outra coisa. Ele estava pensando assim: eu sei pela profecia de Gênesis 3,15 que o Messias será um homem, então eu vou mandar matar só os meninos, para que um desses pode ser o Messias. E era isso aí. Aí diz assim, verso 17: as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Irmãos, tem muita coisa para a gente aprender aqui, nesse textinho que eu li agora aqui. A segunda estratégia de Satanás: matar os meninos, porque ele sabia que o Messias seria um menino. Esse libertador aí será um menino, então vamos matar os meninos, pode ser que um deles seja o Messias. Só que é estranho que ele usou duas parteiras, Sifrá e Puá. Eu acho que era uma coisa mais secreta. Eu até comecei a imaginar o seguinte: olha, se essas mulheres, será que havia um sistema organizado de parteira lá no Egito? Será que tinha uma maternidade como temos aqui? E essa parteira, alguém até já achou que essas parteiras podia ser até a chefe de um grupo de muitas parteiras que tinha lá. Mas eu fiquei imaginando que podia ser uma maternidade. Aí o rei do Egito, instigado por Satanás, ele mandou que essas parteiras matassem todos os meninos assim que nascessem, quando elas fossem ajudar no parto das hebreias. Mas só que isso aqui era uma coisa mais sutil, né? Porque ele falou só com aquelas parteiras, uma coisa mais interna. Mas de qualquer maneira, não podemos fugir do fato que estava dentro da categoria, de certa maneira, da medicina, né? Como é que é aqueles médicos que tratam das mulheres? É o que? Ginecologista, tem ginecologia obstetrícia, é isso aí? Hoje tem essa categoria de médicos. Sei lá que no Egito tinha também, não sei. Havia médicos no Egito, né? Se a gente for retornar para o capítulo 50 de Gênesis, vai dizer que os médicos do Egito, que estavam sob as ordens de José, eles embalsamaram Jacó, o pai de José. Então havia médicos no Egito, se chama de médico, mas aqui fala das parteiras. Talvez o sistema, não sabemos, né? Porque até hoje eu não sei se a sociedade moderna consegue mumificar. O processo de mumificação dos egípcios, até hoje eu não sei se pode ser copiado pela tecnologia de hoje. O certo é que eu pensando o seguinte, irmão: isso aqui é uma estratégia de Satanás. Como é que ele faria isso hoje? Usaria a estratégia hoje? Eu vou dizer uma palavra para vocês, e não foi eu que disse isso aí. Esse teólogo disse assim: é o equivalente do aborto hoje. A questão que envolve o aborto não é uma coisa tão simples assim, não. Pode estar envolvido na questão do aborto oferendas a deuses como Moloque e outros. Pode envolver aí sacrifício a divindades. No Egito tinha dessas divindades, e cada um dos povos antigos
tinha um sistema de matar crianças para oferecer em sacrifício ritual para alguma divindade. Por isso que quando eu li em Êxodo 12 naquele dia, né, Deus trouxe juízo sobre os deuses do Egito, porque eram deuses sanguinários. Será que hoje Satanás está usando essa estratégia? Eu ainda fiquei mais espantado com o seguinte, ó. E os hospitais? E as maternidades? Será que Satanás está atuando lá? Quem já leu, quem conhece a doutora Rebeca Brau? Levanta a mão aí. É só o pessoal lá de casa, né? Às vezes eu esqueço que a minha área é guerra espiritual. Eu estava um pouco aposentado, mas agora eu estou voltando a ler sobre guerra espiritual. A doutora Rebeca Brau, fora do Brasil, foi a mulher que mais ensinou sobre guerra espiritual. Eu acho que aqui no Brasil foi o Daniel Mastral, né? Escreveram vários livros sobre isso. E no caso da doutora Rebeca Brau, escreveu o livro, ele veio para libertar os cativos. Era ela e aquela amiga dela, como é? Elaine, né? Elaine. Trabalhava no hospital, ela mostra lá como era a atuação dentro dos hospitais. Vocês acham que está diferente hoje? Eu não quero semear pânico no meio do povo, não, né? Mas a minha área é espiritual. Quando você for para o hospital, vá orando muito. Peça a Deus que lhe guarde. Porque aqui as parteiras foram orientadas pelo rei do Egito para matar as crianças machos que nascessem lá. Só, irmãos, que por isso que ele não deve ter medo, pelo seguinte, ó. Deus que está acima de Satanás colocou limite. Porque diz aqui que as parteiras temeram a Deus e não obedeceram o decreto que o rei do Egito tinha mandado elas fazerem. O comentarista diz assim: é possível que a desobediência dessas parteiras pudesse resultar em pena de morte para elas, haveria punição para elas, mas o temor a Deus delas era maior do que o temor ao rei. Será que tem algum crente aqui hoje que teme a Deus, a ponto de estar disposto a recusar-se a fazer alguma coisa contra a lei de Deus, mesmo que seja pela lei do Estado? Porque o faraó aqui era figura do Estado, era a lei do Estado, o que ele mandou era lei. Eu creio que porque as parteiras não mataram as crianças, aí a Bíblia diz que Deus recompensou, eles até mentiram, né? Mas Deus recompensou. Ele diz assim: portanto, Deus fez bem às parteiras, verso 20, verso 22, não, verso 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Deus recompensou essas parteiras. Será que Deus vai recompensar algum de nós hoje, na medida em que nós, temendo a Deus, deixamos de fazer algumas coisas ordenadas pelo rei, porque contraria a lei de Deus? É o mesmo Deus, ele pode fazer isso. Então essa é a segunda estratégia que o Satanás usou lá no Egito, manipulando a mente do governante, e que hoje provavelmente está fazendo a mesma coisa no mundo e no Brasil também. Terceira estratégia de Satanás, verso 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo. Muda radicalmente aqui, ó. Enquanto a ordem que o faraó deu para as parteiras era só para 2 parteiras, agora ele radicalizou. Eu diria nesse terceiro caso aqui, irmãos, olha só. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todo o seu povo. Ou seja, era uma lei federal, um decreto federal. Todo o seu povo. Ele dizia o seguinte: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. A mesma preocupação, matar só os meninos, porque Satanás sabia que o Messias seria um homem, embora o faraó pensasse outra coisa. E aqui a Bíblia não entra em detalhes, porque Deus não quer, né? A gente fica assim. Diz o comentarista que o rio Nilo era considerado quase uma divindade lá no Egito. Portanto, jogar os filhos no rio, as crianças, os meninos que nasciam, era quase que uma oferenda a alguma divindade.
Já ouviu falar do Rio Ganges? Quem já ouviu falar do Rio Ganges aqui? Só o pessoal lá de casa é treinado em guerra espiritual, pelo visto, né? Mas obrigação, eu vou ensinar os irmãos, né? Guerra espiritual. O Rio Ganges é o rio da Índia, considerado sagrado. Os indianos fazem oferendas lá, né? Alguém que já esteve lá disse assim: as águas são sujas, de tanto jogarem cadáver dentro. O comentarista aqui diz assim: olha, o rio Nilo era infestado de crocodilos. Por isso aquelas criancinhas que foram jogadas dentro do rio Nilo, elas eram logo devoradas, o que evitava a poluição do rio pelo corpo das crianças ali jogadas. Vocês acham que hoje Satanás está fazendo a mesma coisa? Está fazendo. Eu estou dizendo assim, leis federais aqui, ó. Todo o seu povo, se prepara aí, porque leis federais já estão sendo feitas, né? Leis federais, toda a nação, todo o seu povo será instado a cumprir essas leis nessa direção aqui. Só que é o seguinte, irmão, enquanto Satanás pensava assim, lá no Egito ele sabia que o libertador ia nascer lá. Ele só não sabia que o libertador que nasceria no Egito seria Moisés, não era o Messias. Talvez no outro dia eu vou pregar sobre o nascimento do libertador, que é Moisés. E agora Satanás já sabe que o Messias já veio, ele sabe. E tudo que ele faz hoje é para dificultar a vinda, porque Jesus prometeu voltar, ele sabe também. Satanás está assim. Apocalipse 12 diz assim: ai de vós que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, irado, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Ou seja, Satanás sabe que Jesus está vindo aí, e ele está tocando fogo no mundo e no Brasil. Não é para impedir a vinda de Jesus, porque ele sabe que ele não pode impedir. Jesus virá de qualquer jeito. Mas o que ele pode fazer é tocar fogo no mundo, para que quando Jesus vier, ele seja rejeitado, ele seja resistido, seja hostilizado. E vai acontecer, Apocalipse 19 diz isso. Então, meu irmão, nós que estamos aqui, existe um mundo invisível. Não se limite a observar o que acontece no mundo físico. Existem poderes acima desse mundo que manipulam os governantes, manipulam as pessoas. Satanás é o chefe deles. E ele está mal intencionado. E ele ele sabe que Jesus está vindo. Tomara que não demore muito, né? Mas ele está vindo. E quando ele chegar, ele vai encontrar um ambiente de hostilidade no mundo. Porque Satanás está preparando o mundo para resistir a ele. Claro que não vai colar, né? Jesus virá irresistível, né? Com os anjos. Mas aqui para nós, existe um mundo invisível. Resista a esse mundo invisível. Não olhe só para a questão física, política, econômica. Eu vou terminar com essa questão que eu ouvi. Esse dia, não sei quantos irmãos viram, um pastor mostrando o seguinte: na manifestação que houve lá em Brasília, esses dias agora, uma mulher que estava muito agitada, de repente ela começou assim a dizer determinadas coisas. Ela falou assim, ainda bem que ela deparou-se com uma irmã que estava preparada, porque essa mulher que estava tentando agitar a situação lá, ela disse que ela falava assim: eu sou um príncipe, o Brasil é meu. E aí a irmã disse assim: não, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Ela disse: não, o Brasil é meu. E aí ela disse: eu sou um príncipe. E dizia assim: as crianças do Brasil são minhas. A irmã disse: não, as crianças do Brasil são do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmão, aquela irmã ali repreendeu, não sei se tinha visto outros crentes lá, mas eu não sei se parece que o demônio não saiu não. Ele está dizendo assim: essa igreja aí não pode comigo, essa igreja aí brasileira não pode comigo. Irmão, na cara que eu vi, quando eu vi aquilo ali, irmãos, eu acreditei, porque é a minha área. Era realmente um principado, estava incorporado numa mulher.
E aquilo que ele falou, hoje eu estava lendo um livro sobre guerra espiritual, o pastor que atuou nessa área disse assim: olha, eu sei que não é bom conversar com demônios, mas pode observar, toda vez que Jesus conversou com demônios no Novo Testamento, o demônio falou a verdade. Ele disse assim: eu converso com demônios, mas não demoro muito. Aquela mulher estava dizendo algo, era o principado que estava incorporado nela. E aí ele pensou isso mesmo, ele disse: o Brasil é meu, principado. As crianças do Brasil são minhas. Aí eu pensei assim, quanta ingenuidade, né? Eu não digo nem do mundo, porque o mundo não conhece a Bíblia, nem a Deus, mas às vezes até da própria igreja. O diabo está lutando de maneira encarniçada para ganhar as crianças. Ele sabe muito bem que ensina a criança no caminho que devem dar. Se nós não ensinarmos as nossas crianças no caminho que devem dar, o diabo vai ensinar. E ele usa todos os recursos. Naquela hora, quando eu vi isso, eu corri para o meu gabinete para orar. Eu me ajoelhei, aí eu fiz uma oração de ousadia, de guerra espiritual. Aí eu digo: rapaz, como eu tinha me esquecido disso? Existe uma possessão demoníaca coletiva. E é contra isso que a igreja tem que resistir, com armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas. Existe um mundo invisível. Se nós ficarmos olhando só para o que está acontecendo aqui com os seres humanos, com o governante humano, nós não vamos entender e não vamos conseguir influenciar. Então, meu irmão, aí se desperte, ore, levante de madrugada para orar. Ore toda vez que puder se lembrar de orar, vá orar. Porque são principados que estão incorporados em pessoas. Muita criança morreu lá no Egito, antes do libertador nascer. O libertador foi Moisés. Vamos ficar em pé?